Bom dia, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou entrar aqui na leitura bíblica, que fica o livro de Josué. Como eu falei para vocês ontem, né? O livro de Deuterônio foi uma repetição de todas as leis e decretos, né, que Deus tinha deixado para Moisés, e Moisés tinha que passar, né, todas essas leis novamente, como se ele tivesse que passar, tipo assim, fazer uma xerox de tudo que Deus tinha passado, as leis, os decretos, as obediências, para um povo que não teve o conhecimento da época do mar, na época que Deus abriu o mar, na época que Deus lançou todas aquelas bênçãos, né, pro povo no deserto. Então eles não tinham muito conhecimento de tudo que Deus tinha feito para Moisés. Então antes da morte de Moisés, ele tinha que fazer um levantamento assim de tudo, para que aquele novo povo tivesse consciência do que Deus seria capaz, do que Deus poderia fazer, a fé que eles tinham que ter nesse Deus, que eles não tinham que ser desobedientes, eles não tinham que seguir outros deuses, seguir outras leis. Então vem agora o decreto, né, de Josué. Depois da morte de Moisés, Josué agora seria o novo líder e seria com certeza acompanhado por Deus, né, por nosso Pai. Deus comissiona Josué. Capítulo 1. E aconteceu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés morreu. Levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo da terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu vos entrego, como havia dito a Moisés, todo lugar que pisar na planta do vosso pé. No deserto ao Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra de Heteus até o grande mar, onde se põe o sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá fazer frente. Em todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Com respeito a isto, Moisés, que representava a lei, não pôde levar Israel até a terra prometida. Ele tinha que morrer, porque cometeu uma falta sobre a lei e a posse de Canaã. Pela lei só poderia acontecer por uma obediência perfeita a ela. O homem, como pecador, não pode prestar esta obediência perfeita a Josué, um tipo de Salvador ressuscitado, levou Israel à boa terra. A graça que opera no poder do Espírito Santo e que sempre faz assim, pode conduzir homens ao gozo da lei, devido à debilidade moral do homem, sobre o qual atua nunca poderia fazer. Aqui nesse versículo a gente vê que Deus está demonstrando a mim e a você, né, aí do outro lado, que nós temos que ser perfeitos aos seus olhos. Por mais que nós sejamos imperfeitos, nós temos que procurar a perfeição. Nós temos que procurar consertar nossos erros. Nós temos que estar na presença de Deus e na presença verdadeira, não somente de olhos, mas de coração, de mente, de alma. Nós temos que ser fiel a esse Deus que nós servimos para que nós possamos ter a salvação, a plenitude que Deus tem para nós. Porque Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, na minha vida e na sua. E para que isso seja concretizado, que possa acontecer, nós temos que ser obedientes, nós temos que seguir os mandamentos de Deus. Vocês sabem que no mundo que nós vivemos hoje, não é assim que está acontecendo. As pessoas estão sendo falhas, e falhas até demais. Mas o fato daquelas pessoas serem falhas não significa que nós temos que fazer a mesma coisa ou seguir os mesmos passos que essas pessoas. Seja família, seja um amigo, seja um conhecido, seja um vizinho, nós temos que fazer a nossa parte, porque a nossa salvação é individual. Moisés, ele guiou aquele povo junto com Deus, né? Nas leis de Deus, na voz de Deus, e ainda assim, sabendo que Deus estava com ele a todo momento, ele pecou.
Aí eu te pergunto, irmãos e irmãs, quem de nós não somos falhos? E é esses que Deus procura. São esses falhos para que Ele possa tirar toda a transgressão de nossas vidas. Te esforça e ser valente, porque tu farás a este povo possuir a terra, a qual jurei a seus pais que daria a eles. Tão somente esforça-te e ser muito valente para cuidares em fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te mandou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas próspero em todas as coisas que empreendereis. Nunca se aparte da boca do livro desta lei. Meditarás nela tanto de dia como de noite, para que com cuidado façais conforme tudo o que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e em tudo serás sucedido. Que promessa, né, irmãos? Ele está ali explicando para Josué que Josué teria que seguir as mesmas leis que Moisés seguiu, mas que ele seguisse com firmeza, né? E não pecasse mais, para que ele tivesse vida eterna, para que ele chegasse à terra prometida, que Moisés não conseguiu chegar. Moisés chegou à beira daquela terra, mas ele não pôde entrar nela. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Assim somos nós, crentes, cristãos, irmãos. Ou nós seguimos um Deus, ou nós não seguimos. Ou nós seremos obedientes, ou não seremos. Então nós temos que seguir a esse Deus verdadeiro, nós temos que ser fiel a Ele. Josué assume o comando. Josué então ordenou aos oficiais do povo, dizendo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de alimento, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor teu Deus vos dá, para que a possuam. Josué falou também aos Rubenitas e Caditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: Deveis vos lembrar da palavra de Moisés, servo do Senhor. Ordenou-lhes, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá repouso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, os vossos meninos, animais, ficarão na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Mas vos, todos os valentes e fortes, passarei armados adiante dos vossos irmãos e os ajudarão. Até que o Senhor tenha feito descansar a vossos irmãos como a vós, para que eles também possuam a terra que o Senhor Deus vos dá. E depois voltareis vos para a terra da vossa herança, e possuireis a terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu, deste lado do Jordão, voltado para o lado do sol nascente. A liderança de Josué então responderam a Josué, dizendo: Nós faremos todas as coisas que nos ordenastes, e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como obedecemos a Moisés em todas as coisas, também obedeceremos a ti, desde que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Qualquer que for rebelde às suas ordens e não obedecer às suas palavras em todas as coisas que lhe mandares, que morra. Então somente esforça-te e sejas valente. Novamente aqui diz as mesmas palavras: esforça-te e seja valente. Quer dizer, nós temos que nos esforçar, nós temos que ser valente o suficiente para seguir esse Deus. Nós temos que ser obediente a Ele, nós temos que fazer a vontade dEle. E assim está escrito na Bíblia. Nesse estudo bíblico aqui nós vemos que Deus ele não exige tanto. A única exigência de Deus sobre seus filhos é a obediência. É difícil, irmãos, irmãs, é difícil obedecer? Para uns são. Realmente, para uns são muito difícil obedecer. Mas é a obediência que nos traz a vitória. É a obediência que nos traz a terra prometida. A nossa vitória está lá na frente. Mas para nós chegarmos ali na frente, que é o significado da terra prometida, nós temos que ser obedientes a esse Deus aqui. Ele está conosco a todo momento. Ele está nos guiando. Ele está cuidando de cada um de nós.
Então nós temos que procurar fazer a vontade dele. Nós temos que agradar a esse Deus, porque é ele que vai nos levar aonde nós precisamos chegar, irmãos. Onde você quer chegar? O que você quer? O que você precisa? O que você necessita? É uma cura? É uma libertação? É a libertação de um filho que está nas drogas, um filho que está no alcoolismo? É a libertação do seu esposo? É a libertação da sua família? Tudo isso é onde nós queremos chegar. E para nós chegarmos, nós temos que estar na presença desse Deus. Esse Deus grandioso, esse Deus que pode fazer tudo por nossas vidas. Amém? Josué, filho de Nun, enviou Sitim, 2 espiãs secretamente, dizendo: andai e reconhecei a terra, Jericó. Os homens foram e entraram na terra, na casa de uma mulher prostituta que se chamava Raabe, e dominaram ali. Irmãos, quando Deus quer usar, Deus não usa apenas seus fiéis, não. Quando Deus quer fazer a diferença, quando Deus quer mostrar o seu poder, mostrar para os seus filhos o poder que Ele tem sobre nossas vidas, Ele usa qualquer pessoa. Aqui nesse texto fala sobre Raabe. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher da vida. Mas ali naquele momento, Deus viu a intenção do coração daquela mulher. Aquela mulher salvou os filhos de Deus, aqueles soldados que estavam sendo perseguidos. Ela escondeu aqueles soldados ali onde ela morava. Ela não quis e nem se preocupou com o que o povo ia falar ou a própria família dela ia falar. Ela se preocupou em fazer o bem. Ela se preocupou em salvar aqueles filhos de Deus. E naquele momento que ela fez aquilo ali, ela simplesmente mostrou para Deus que ela era perfeita aos olhos dele. Deus não quis saber se aquela mulher era uma prostituta, se aquela mulher era uma mulher errante, uma mulher da vida. Deus deu a salvação àquela mulher. E ela se voltou para os caminhos do Senhor, porque ela fez o bem. Ela procurou ajudar aqueles que estavam precisando, porque ela sabia que ali, ela fazendo aquele bem, ela estava levando também a libertação para o seu povo, que era a sua família. Raabe foi dada na notícia ao Jericó e lhe disseram: eis que um homem dos filhos de Israel vieram aqui esta noite para espiar a terra. E o rei de Jericó mandou que dissesse a Raabe: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram em sua casa, porque vieram para espiar nossa terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os escondido e disse: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. E ao fechar a porta, sendo já escuro, esses homens se foram, e não sei para onde foram. Ide já após eles, pois os alcançareis. Dotávia, ela os tinha feito subir ao eirado e os escondido sobre os caules de linho que tinha posto sobre aquele eirado. E aqueles homens se foram após eles pelo caminho do Jordão até Vals, e a porta foi fechada depois que eles saíram. Nós sabemos que Raabe mentiu. Aqui nós sabemos que Raabe mentiu. Mas ela mentiu por uma boa causa. Porque na mentira dela, ela estava salvando 2 vidas. Das casas naquela região, ela escondeu estes homens no terraço sobre um caule de linho. O germe da fé já estava se manifestando em seu coração. E era o tipo de fé que seria amplamente recompensada. Não devemos julgar Raabe, porque tudo isto aconteceu um pouco antes da sua conversão. Seguramente não devemos julgá-la. Ela, além de ser prostituta, além dela ser uma prostituta, ela ainda mentiu, né? Ela cometeu o pecado da mentira. Mas aquela mentira ali
Deus estava vendo o coração dela, que era através daquilo ali que aquela semente já estava crescendo dentro do coração dela. Ela já estava se transformando, ela não queria mais viver aquela vida. Ela queria ser uma mulher diferente, ela queria ser uma mulher limpa. E isso, irmãos, não acontece só na época lá de Raabe, não. Hoje, no mundo em que vivemos, existem mulheres essas que querem se completar e acha que a vida ali fora, a imundícia, a vida mundana, pode completar a vida delas. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, é Ele que preenche a nossa vida, é Ele que preenche nosso coração, é Ele que preenche nosso vazio. E naquele momento aquela mulher necessitava desse preenchimento. Ela necessitava de algo que preenchesse o coração dela. Porque mesmo ela sendo uma prostituta, ela tinha um vazio no coração. Ela podia ter os homens que ela quisesse, mas nenhum daqueles homens iam tratar ela como uma mulher respeitada. E ela foi respeitada, ela foi amada, ela foi protegida por Deus. Então isso é o importante na vida do ser humano. E ali, devido a isso que ela fez, Raabe era um membro depravado de uma raça condenada. Como eu falei, né? A prostituição era uma raça condenada. Mas a graça também a salvou. Está apoiada ao seu rogo para alcançar a salvação no episódio que era justamente ordenado por Deus para a destruição de Jericó. Muitas pessoas se recusam a despertar quando a salvação pessoal devido à crença de que, se elas estiverem destinadas a ser salvas, serão salvas, e se estiverem destinadas a se perder, serão perdidas. Entretanto, todo pecador está justamente destinado a ser perdido. Em Romanos 5,12. Logo, todo pecador pode ser salvo também. Raabe direcionou o seu rogo para a salvação através da declaração de que ela sabia que todos estavam condenados à destruição. E devido a este julgamento divino, ela pediu por um sinal seguro que lhe proporcionasse segurança no dia da ira que estava por vir. Uma fé que é nascida de Deus sempre é evidenciada ao procurar a salvação de outros. A petição dela foi respondida, porque ali ela pediu não só por ela, mas ela pediu pela sua família. Em que salvareis a vida do meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e irmãs, e a tudo que é deles, e que livrareis a vossa vida da morte. E eles então lhe responderam: daremos a nossa vida por vós até a morte, e não denunciarei este nosso assunto. E quando o Senhor nos estiver dado esta terra, nós usaremos contigo a misericórdia e a verdade. Então ela os fez descer por uma corda da janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro, e ela vivia sobre o muro. Irmãos, nessa época da destruição de Jericó, as promessas de Deus foi cumprida, porque ela morava numa casa, né, que era ali no muro, né, ela num muro de pedra. E quando Deus mandou a profecia para destruir Jericó, todo o muro de Jericó foi destruído. Mas exatamente onde estava aquela corda pendurada, aquela janela onde era a casa de Raabe, Deus não destruiu. Ela permaneceu intacta, ela ficou inteira. Deus não destruiu, porque Deus sabia que a petição dela era de coração. Ela tinha se revogado a Deus. Ela queria salvação, ela queria mudança na vida dela. E naquele momento ela não pediu apenas por ela pediu também pela família dela. Que eles prometessem que não fizesse mal à família dela. E nem na nada que eles possuíam. E assim Deus o fez. E assim Deus é conosco, irmãos. Deus, ele fez por Raabe, Deus fez por outros muitos, e ele continua fazendo por nós, porque se hoje nós estamos aqui conversando, lendo a palavra, transmitindo a mensagem, é porque Deus permitiu a nossa presença aqui, e Deus está presente na nossa vida, Deus está presente na minha casa, Deus está presente na sua casa. A casa pode ser a mais bela do mundo. Pode ser uma casa de ouro. Se ela não tiver Deus
se ela não tiver a presença de Deus, do Espírito Santo, ela se torna uma casa qualquer. Agora, a casa pode ser aquela que tá caindo os pedaços, tá mofando, tá caindo o mofo do teto, tá assim, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer. Mas se tiver a presença do Espírito Santo, aquela casa é toda para Deus. Ela é perfeita aos olhos de Deus. E assim somos nós, irmãos. Nós temos que estar perfeitos aos olhos dele. Irmãos, nós não somos perfeitos, não, eu sei. Nós temos nossas falhas, nós temos nossos pecados. Mas quando nós procuramos servir a Deus verdadeiramente, quando todos os dias nós procuramos mudar um pouco da nossa trajetória, mas mudar para o bem, fazer o bem, não julgar, não apontar o dedo, não blasfemar, não murmurar, não reclamar. Deus está a todo momento falando conosco, irmãos. Eu sou pecadora. Eu não vou dizer para vocês que eu sou perfeita. Mas todo o tempo Deus está ali falando comigo. Seja forte. Seja corajosa. Seja perfeita aos olhos de Deus. Para de se preocupar. Entregue seu jugo nos meus pés. Entregue seus problemas nas minhas mãos. Sacrifique. Faça por onde eu ver a sua mudança. E é assim que eu faço todos os dias, irmãos. Todos os dias eu procuro falar com Deus, eu procuro dar o meu melhor para Ele. E o dia que eu não consigo, na correria do dia a dia, que todos nós temos a correria, ainda assim na minha correria eu estou ali conversando com Ele em silêncio. Se eu estou dirigindo, eu estou falando com Ele. Se eu estou lavando uma louça, eu estou falando com Ele. Se eu estou limpando uma casa, eu estou falando com Ele. Irmãos, eu acordo de manhã. Antes de eu botar meus pés no chão, eu já coloco uma palavra para me ouvir, eu já converso com Deus, eu já consagro a minha vida, minha casa, meus filhos, minhas famílias nas mãos de Deus. E isso eu aprendi há pouco tempo, irmãos, eu não fazia isso. Mas hoje eu faço. E o conselho que eu dou para vocês aí do outro lado, consagre a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês a Deus todos os dias. Quando vocês acordarem. Quando se deitar, entregue a Deus o seu sono. Porque é assim que Deus cuida de nós, irmãos. As instruções. E passado 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes as arcas do concerto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes e os levitas que a levaram, vós partirei do vosso lugar e a seguireis. Mas entre vós e ela haja uma distância como da medida de 2 covados, e não nos aproximeis dela, a fim de que saibais o caminho por onde haveis de ir. Portanto, nunca passastes como agora por este caminho. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã maravilhas entre vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do concerto e passai adiante de seu povo. E eles tomaram a arca do concerto e foram caminhando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: desde o dia de hoje começarei a te agradecer diante dos olhos do povo de Israel, para que entendam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso é a promessa de Deus. Tu, pois, mandarás os sacerdotes levarem a arca do concerto, dizendo: quando tivesse chegado até a borda das águas do Jordão, parareis ali no Jordão. A profecia. Josué então disse aos filhos de Israel: achegai-vos para cá e escutai a palavra do Senhor, vosso Deus. E acrescentou mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no vosso meio, e que ele lançará diante de vós os cananeus e os hereteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jezubeus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai-vos agora 12 homens das tribos de Israel, cada tribo um homem. E será que quando as plantas dos pés dos sacerdotes se levantar a arca do Senhor, ao Senhor de toda a terra, estiverem sobre as águas do Jordão, as águas do Jordão se partirão, porque as águas que vêm de cima terão em um montão. E as águas foram divididas, irmãos. E quantos levavam a arca, entraram no Jordão, e os pés dos sacerdotes se
levavam a arca foram molhados à beira das águas, porque o Jordão transborda de todas as suas ribeiras e todo o seu tempo de colheita. Vinham águas de cima, pararam em um montão, bem longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zeretã, e as que desciam ao mar das planícies ao mar salgado. Todos foram separados e o povo passou em frente a Jericó. Mas os sacerdotes que levaram a arca do concerto do Senhor pararam em seco, firmes no meio do Jordão, até que todo o povo acabou de passar o Jordão e todo Israel passou a seco. Muita gente acredita que o Jordão, como descrito aqui, tipifica a morte, Canaã, o céu. Entretanto, o Jordão tipifica a morte, mas para a morte da carne. E Canaã tipifica a nossa posse das promessas de Deus pelo poder do Espírito Santo. Capítulo 4, as 12 pedras. Quando todo o povo tinha acabado de passar o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: Tomai o povo 12 homens de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Tomai cada um do Jordão, do lugar onde está firme os pés dos sacerdotes, 12 pedras, as quais levareis convosco, e as sentareis no alojamento onde haveis de passar esta noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia ordenado. E lhes disse Josué: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um de vocês tome uma pedra conforme o número das tribos, para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos perguntarem a seus pais no futuro, dizendo o que significa, então lhes responderão que as águas do Jordão foram separadas diante da arca do concerto. Quando ela passou o Jordão, as águas do Jordão se separaram, e essas pedras serão por memória os filhos de Israel para sempre. E os filhos de Israel fizeram como Josué. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram os pés dos sacerdotes. E os sacerdotes que levavam a arca para o meio do Jordão, até que se cumprisse tudo o que o Senhor tinha ordenado a Josué, falavam ao povo conforme todas as coisas que Moisés tinha ordenado. E o povo se apressou e passou. E quando todo o povo acabou de passar, passou a arca do Senhor e os sacerdotes na presença do Senhor. Também os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a tribo de Manassés passaram diante de Israel. Cerca de 40.000 homens armados para a batalha passaram a campina de Jericó diante do Senhor para ir à peleja. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de Israel, e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias de sua vida. E o Senhor falou com Josué, dizendo: Ordena os sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam o Jordão. E Josué deu ordens aos sacerdotes, dizendo: Subi ao Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes levaram a arca do concerto, subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes estiveram em seco, e as águas do Jordão se voltaram para o seu lugar, correndo como antes, sobre todas as suas ribeiras. E o povo subiu o Jordão do dia de 10 do primeiro mês, e assentou acampamento em Gigal, no lado oriental de Jericó. E Josué erigiu as 12 pedras que tiveram trazido do Jordão. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando amanhã os seus filhos perguntarem aos seus pais e disserem o que significa, declarareis a filhos, dizendo: Isso Israel passou em seco por esse Jordão. Porque o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão para que nós passássemos, como fez com o Mar Vermelho. Na parte capítulo 4 de Josué, fala, que aconteceu a mesma coisa do que aconteceu no Jordão, foi o que aconteceu na época do Mar Vermelho. Deus separou as águas para que o povo passasse. E para isso eles tinham que levantar aquelas pedras, para que futuramente, quando eles perguntassem sobre aquelas pedras, eles dissessem que pela arca da aliança, Deus dividiu o Rio Jordão para que aquele povo passasse para atravessar, para chegar na terra prometida. Na terra prometida, que Josué teria que levá-los, até onde Deus mandasse que ele fosse. Então, no livro de Josué, é um livro que relata a liderança de Josué após a morte
após a morte de Moisés, né? Conduzindo os israelitas na conquista da terra prometida. Destacam-se eventos como a travessia do rio Jordão, a queda de Jericó e a divisão da terra entre as tribos. Josué reforça a fidelidade a Deus, cumprindo as promessas de Deus a Abraão, estabelecendo os alicerces para a vida na terra prometida. Após a morte de Moisés, o povo de Israel seria liderado por Josué, que foi um remanescente do povo que saiu do Egito e, depois de ser treinado por 40 anos no deserto, guiará o povo na conquista da terra prometida. No capítulo 1 a 12, contam a respeito da invasão. No capítulo 13 a 21, falam da divisão das terras. Os capítulos 22 e 24 são os discursos finais de Josué. Os israelitas passaram por 430 anos de escravidão no Egito, mais 40 anos peregrinando no belo deserto, e agora 470 anos depois estão prontos para entrar, que foi prometida por Deus aos seus antepassados. Josué recebeu a honra e responsabilidade de transformar a promessa em realidade. Que vem, né, no livro de Josué, sobre a circuncisão, né, sobre a Páscoa novamente, quando foi cessado o maná, um homem com a espada desembainhada. E estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e viu um varão que estava diante dele, o qual tinha uma espada nua em sua mão. E Josué foi para ele e disse-lhes: És dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele respondeu: O Senhor. Não, mas como príncipe do exército do Senhor tenho vindo. Então Josué, prostrando-se sobre o seu rosto em terra, adorou-lhe e disse: O que diz meu senhor a teu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira os sapatos dos seus pés, pois o lugar é santo. Irmãos, aqui nós vemos, né, que em toda a caminhada naquele deserto, nós vemos na palavra o quanto Deus era com aquele povo, né? O quanto Deus estava o tempo todo cuidando deles. No livro de Josué destaca a fidelidade de Deus em conceder o povo, a Israel, a terra prometida, bem como a importância da lei, não apenas oral, irmãos, mas principalmente escrita. É importante lembrar que o povo de Israel ainda não tinha experiência em guerrear. Portanto, as primeiras batalhas seriam um desafio muito grande para Jericó. Foi a primeira cidade do caminho de Israel ao entrar em Canaã. Essa cidade contava com muros altos e fortes. Prestes a entrar em Jericó no primeiro desafio, espias foram enviados para sondar a cidade, como fez Moisés, né? Eles sempre enviavam um soldado de cada tribo que se tornasse, né, aquelas quantidade de homens, 12 homens que fosse para espiar a terra antes da terra ser conquistada, porque Deus ordenava isso. Eles tinham que ir espiar, saber como era o seu povo, as suas crenças, como eram as casas, como era a cidade. Aí voltava para falar o que tinha visto, como era, para depois entrar em guerra. Assim tinha que ser o mandamento de Deus. Para sondar a cidade. Lá receberam a ajuda de uma prostituta, no livro de Josué, onde fala sobre a prostituta Raabe, que ajuda os espiões israelitas e ganha proteção divina, tendo sua casa poupada quando a cidade foi destruída, como eu falei, né, irmãos? Então, aqui fala, né, no capítulo 6 da cidade de Jericó, o julgamento e a vitória, né, quando eles conseguiram, né, destruir e conquistar aquela cidade de Jericó, a aliança que Deus fez com o povo, o engano, né, também teve a descoberta do engano, quando tentaram enganar, que aconteceu que passados 3 dias depois que fizeram o pacto com eles, ouviram que eram vizinhos seus e que habitavam no meio deles. E quando os filhos de Israel partiram e o 3º dia chegaram às suas cidades, eram Gibeon, Sefira, Beote e Kiriate Jearim. E não os feriram os filhos de Israel, pois os príncipes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus
Deus de Israel e toda a congregação. Por isso murmurava contra os príncipes. O castigo. Isto faremos com eles, deixaremos eles viverem para que não tenha grande ira sobre nós, devido ao juramento que lhes temos feito. Mas os príncipes lhes disseram: vivam, mas sejam lenhadores e aguadores para toda a congregação, como os príncipes que tenham dito. E chamado Josué, falou-lhes, dizendo: por que os enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, uma vez que moram em nosso meio? Vós, pois, agora sereis malditos, e não deixará de haver servos entre vós. E quem corte a lenha e tire água para a casa do nosso Deus. E eles responderam a Josué, dizendo: como foi dado a entender aos teus servos que o Senhor vosso Deus tinha ordenado? Seus servos, de que vos tinha te dar toda esta terra e que tinha que destruir todos os moradores da terra. Por isso tememos muitíssimo a vós por vossas vidas e fizemos isto. Agora, pois, eis que aqui em sua mão faz o que parecer bom ao reto a fazer a nós. E Josué lhes fez assim, libertou-os da mão dos filhos de Israel para que os matassem. E os constituiu Josué naquele dia por lenhadores e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor no lugar que ele escolhesse, e são até hoje. Quer dizer, aquelas pessoas, eles se infiltraram, né, no meio do povo de Deus e foram descobertos, né? Que vem o engano, né? Que o engano foi descoberto. Mas mesmo assim, Josué os livraram da morte. Mas para que eles continuassem naquela congregação, eles teriam que servir, né? Eles acabaram servindo como escravos. Escravos, entre aspas, né? Eles tinham que servir a casa do Senhor e ajudar na lenha. Então, eles tinham que trabalhar para pagar pela moradia deles. Josué sabia que Deus estava ao lado deles para conquistar Jericó. O que o Senhor derrubaria os muros que protegiam a cidade, bastaria que Israel circulasse em volta dos muros durante 6 dias. No 7º dia, Israel precisaria circular os muros por mais 7 vezes. Podemos perceber que Jericó não podia ser uma cidade grande para nossos padrões, pois seria impossível circular por 7 vezes uma grande cidade num único dia. O exército de Josué avançava marchando, soprando trombetas e gritando, e Deus derruba os muros de Jericó. Josué liderando uma campanha militar bem-sucedida para exterminar o lugar, os povos adoradores de ídolos, hititas, amoritas, cananeus, perecitas, heveus e jebuseus. Então, nessa aliança, né, que foram feitas, teve, né, os seus principais personagens, né, as pessoas que foram os principais ali para a liderança. O Josué assume, né, a liderança após a morte de Moisés. Teve a travessia do rio, né? Deus milagrosamente detém as águas do rio Jordão e permite que os israelitas passem a seco, como fez no Mar Vermelho. Teve a circuncisão em Gigal. Os homens de Israel são circuncidados, renovando a aliança com Deus antes da posse da terra. A queda de Jericó. Deus instrui os israelitas acerca de Jericó por 7 dias, marchando ao redor das muralhas para que as paredes caíssem. E o pecado de Acã. Após a vitória em Jericó, Acã desobedece às instruções divinas, resultando na derrota de Israel. Transgressão de Acã é descoberta e punida. Aliança renovada no monte. Josué renova a aliança com seu povo. Enganos com os gibeonitas, que foi quando eles descobriram, né, os gibeonitas e colocaram eles para trabalhar na terra. A conquista do sul. Josué lidera a conquista, incluindo o milagre do sol parando durante uma batalha. Ali, nessa batalha, o término da conquista, que sobre o sol, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou amorreus diante dos filhos de Israel. Disse na presença de Israel: sol detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E assim o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? Não está isso escrito no livro dos justos? E o sol então parou no meio do céu e não se apressou a se pôr,
quase por um dia inteiro. E nunca houve semelhante dia, nem antes nem depois daquele, quando atendeu o Senhor à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Assim como Deus pelejava por Israel naquela época, Deus peleja por nós todos os dias. E para isso nós temos que ter uma intimidade com Ele, nós temos que falar com esse Deus, nós temos que entregar a Deus o que nós precisamos, né? Nós não podemos entregar nas mãos de Deus um problema e depois tirar. Porque se a partir do momento que você entrega, Deus vai cuidar, Deus vai tratar, Deus vai renovar, Deus vai transformar. Mas se você entregar e tomar de volta, não tem como Deus tratar, não tem como Deus fazer a mudança. E assim foi dito aqui quando Josué pediu para que Deus parasse o sol. O sol ficou parado durante o dia, praticamente um dia todo, para que aquela guerra acabasse, né? Naquele mesmo dia. Aí veio a vitória sobre os inimigos, porque quando Josué voltou a todo Israel com ele para Arraial de Gigal, retornaram com a vitória. Eles conseguiram a conquista daquela terra. Aí veio o término da conquista. Este rei não estava com os 5 citados. Naquele mesmo dia tomou Josué Maquedá e aferiu com o fio da espada e matou o seu rei, destruiu totalmente o seu povo, que nela tinha vida, sem deixar nada, mas o rei de Maquedá fez como tinha feito o rei de Jericó. E passou José a Maquedá a Libina, e todo Israel com ele pelejou contra Libna. Aqui nesse capítulo 10, né, fala sobre a conquista, né, que o término quando acabou, né, simplesmente eles conseguiram conquistar. A verdadeira força sempre pôde ser obtida em Gilgal. Lá o eu é subjugado e humilhado, e Deus é o seu poder trazem a satisfação. Portanto, a menção de Gilgal, repetida neste capítulo, expressa um princípio importante que tem validade na experiência do cristão. Se ele alcançar as vitórias sobre o pecado, Gilgal era o lugar da circuncisão. E isso, em um sentido, é um tipo da cruz. A separação é feita do sangue derramado. A única maneira de o eu ser tratado apropriadamente é na cruz. Porque existe muitos cristãos que trocam o eu, né? O Deus pelo eu. Então, nós temos que entender que o único Deus que nós temos que servir é a Deus. É Ele o nosso eu, é Ele o nosso tudo. Josué desafia o povo a servir a Deus. No final da sua vida, Josué reuniu o povo em Siquém e o desafia a escolherem servir a Deus e declara sua lealdade a Deus e morre, sendo sepultado em Timnat-Nasé. Quando Josué morre, e vem as terras, as conquistas, as heranças, Balaão é morto, a herança de Gade, tudo isso é repetição dos livros de antes. Canaã é repartida por sorte, Calebe, aí os filhos de José, Jebuseus, a cidade de Judá, a porção de Calebe. Irmãos, eu vou parar aqui, né, no capítulo que eu resumi aqui para vocês, né, a conquista das terras. Aí vem o final das conquistas, né? Eu li aqui, deixa eu voltar aqui, o término, né, da conquista, que Josué passou e todos os Israel com ele passaram e conseguiram a conquista que eles tantos almejavam. Então, nós temos que entender que cada versículo bíblico, cada capítulo bíblico tem uma história a ser contada. Os primeiros livros sempre falam da história de como foi a conquista das guerras, como foi as batalhas, como Deus agia com seu povo, como Deus trabalhava no meio daquele povo, né? Ali foi contado sobre as suas rebeldias, sobre as suas transgressões, os seus pecados, como eles teriam que fazer para se voltar, né, para Deus, para continuar sendo abençoados. Então, um estudo, é um estudo santificado, é um estudo que nos faz aprender mais e mais de Deus.
Eu espero que vocês continuem me acompanhando para que nós possamos trazer mais, né? Falar mais aqui no livro de Josué. Eu li aqui para vocês do capítulo 1 até o capítulo 10, né? E ter ali um pouco do discernimento, um pouco da explicação, como é, né, o porquê do livro de Josué. Então são muitas histórias, muitas palavras repetidas. As repetições são que Deus está ali trazendo sempre na memória daquele povo o que é certo e o que é errado, trazendo sempre na memória daquele povo o que eles têm que fazer e como eles têm que ser, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma leitura. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui tendo conhecimento da sua palavra. Que vocês possam entregar a Deus todo o jugo, que vocês possam entregar a Deus todas as suas aflições, porque só Ele pode, só Ele é capaz, né, de fazer a diferença na vida de cada um dos irmãos que aqui se encontra. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, para te agradecer por mais um dia. Agradecer por mais um fôlego de vida. Agradecer por estar aqui, Pai, lendo a sua palavra, levando, Senhor, meu Deus, a sua palavra, a sua mensagem ao povo. É um povo seu. Assim como o Senhor tinha seus cuidados com aquele povo de Israel, o Senhor tem esse cuidado conosco, né, na nossa vida, no nosso tempo. Que o Senhor possa entrar com as suas providências na vida de cada ser humano. Entra, Senhor, meu Deus, com as suas providências na vida desses que aqui se encontram nesse canal, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão sentir vontade de ouvir. Mesmo que eles ouçam pela metade, mas um pouquinho que entrar na mente deles já são uma conquista feita por Ti. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, levar provisão, abre portas de emprego, Pai. Vai curando, vai levando, Senhor, meu Deus, a cura onde houver enfermidade. A enfermidade espiritual, a enfermidade carnal. Toca nos ossos, na pele, na carne, no sangue, nos órgãos, Pai, dos seus filhos. Vai arrancando, Senhor, meu Deus, toda doença hereditária. Vai arrancando toda doença silenciosa. Vai purificando a alma dos teus filhos. Vai, visita, Senhor, meu Deus, os hospitais, os orfanatos, os asilos. Visita os presídios, Pai. Visita também, Pai querido, os nossos líderes que o Senhor colocou para nos liderar. Que o Senhor possa tocar no coração deles, que eles venham se voltar para Ti, que eles venham se converter dos seus maus caminhos, porque nós precisamos de um líder, de uma liderança que possa seguir as suas promessas, que possa seguir as suas mensagens, Pai. Vai no coração daqueles que maquinam o mal. Vai tirando toda opressão maligna. Vai tirando toda potestade, todo principado da vida dos teus filhos. Repreende, papai querido, papai amado, toda seta maligna, todo dardos inflamados. Vai repreendendo, meu Pai, todo mal que vem assolar a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu agradeço, Senhor, meu Deus, pelo dia, eu agradeço pela vida, eu agradeço e peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão por cada palavra que eu possa ter lançado que não te agradasse, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Nos livra, Senhor, meu Deus, do dia mal, Pai querido. Vai, Senhor, meu Deus, de encontro à casa dos teus filhos, o trabalho dos teus filhos. Vai de encontro àqueles que estão na rua. Vai de encontro àqueles que estão pelo mundo levando a sua mensagem, Pai. Vai abençoando nossos missionários, dando força para eles cada vez mais, que eles possam andar mais, que eles possam buscar mais por almas. Senhor, meu Deus e meu Pai, que através desse canal eu possa vir, Senhor, meu Deus, trazer pessoas para Ti. Que eu possa vir, Senhor, meu Deus, buscar almas, Senhor, meu Deus, para a sua presença. Sei que não é muito, Pai. Sei que não sou nada neste mundo, mas para Ti, Pai, o meu Deus vivo, eu sei que eu sou tudo. E eu te peço, Pai, hoje, amanhã e sempre, peço que o Senhor possa me guiar, me guardar, me dar sabedoria e discernimento para que eu possa entender mais da sua palavra e levar, Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor precisa levar àqueles que necessitam ouvir a sua palavra, aqueles que necessitam saber mais de Ti, aqueles que necessitam de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, de um renovo, de uma transformação em suas vidas, Pai.
Ó Deus maravilhoso, Deus de poder e Deus de glória. Guarda, Senhor, meu Deus, a vida dos teus filhos. Vamos, irmãos, acompanhar o Salmo 91 comigo, para que nós possamos encerrar, né, a nossa oração. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora, cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e bróquio. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem a pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem de todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pé do filho, o leãozinho e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Irmãos, que vocês possam compartilhar esta mensagem, que vocês possam se inscrever nesse canal, deixe os joinhas de vocês, me ajude aí com esse joinha aqui, ó, que vocês possam se inscrever para me ajudar a aumentar mais os inscritos nesse canal, porque eu sei que não é muito, eu sei que muitas vezes as pessoas não têm a paciência de ouvir ou até mesmo de participar, de acompanhar, mas entre aí, compartilhe, se inscreva no canal. Vocês não vão estar apenas me ajudando, mas vocês também estarão ajudando outras pessoas que necessitam ouvir, conhecer mais da Bíblia, conhecer mais a palavra. Através dessa leitura bíblica, as pessoas vão aprender a conhecer a história passadas de Cristo, como foi a criação do mundo, como foi em cada versículo bíblico, em cada capítulo. Amém? É um estudo abençoado, é um estudo maravilhoso, que nós possamos ler mais, ter mais conhecimento da Bíblia. Amém? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor e ter uma semana abençoada. Amém?